Nós vamos hoje tratar de um ponto, né, da ética, que é em relação a nós mesmos, né, ou seja, essa ética pessoal, porque a gente sempre aborda a questão assim do comportamento e sempre, eu não sei vocês, eu deduzo que as nossas mentes elas sempre pensam em outras pessoas, pensam, rapaz, é mesmo, a fulano, ele vive assim, ele pratica assim, olha, e tal, né? Mas a Bíblia ela vem nos alertando que a gente tem uma tarefa que é, na verdade, olhar por nós mesmos, né? A gente sempre estudar a palavra, quando a gente ouve alguma coisa, a gente pegar isso e, como alguém que olha no espelho, olhando a sua face e vendo de fato como está ele diante desse espelho, né? É o que o Tiago diz, daqui a pouco nós vamos ler Tiago. Mas antes que a gente leia qualquer coisa, qualquer outra coisa, vamos ler 2 aos Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 5. Então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo de número 5. Tem um termo aqui, inclusive se tiver aí outra versão que traga uma outra palavra, um outro termo, né, que traga um acréscimo, vocês compartilhem, vocês ficam à vontade, tá? Não vão participar da aula, eu interrompa aí a hora que quiser para acrescentar em alguma informação. Então, 2 aos Coríntios 13, verso 5, na minha versão diz assim: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Senão é que já estáis reprovados. Então Paulo aqui, nesse pequeno trechozinho, né, dentro de um contexto maior, claro, ele alerta, ele adverte, ele estimula os irmãos que cada um possa avaliar-se, cada um possa... É difícil, não é, irmão? Se alguém perguntar toda, fica à vontade, pode acomodar-se, mas não fique acomodada. Você se sabe a diferença disso. Então, né? Se se acomodar muito, você dorme, né? Fica muito relaxado e tal. Tem que saber a diferença. Né? Então, fiquem à vontade. E o que acontece, meus amados? A gente tem aí esse perigo enorme de pensar que a nossa vida ela está adequada e sempre as dos outros é que não estão adequadas. Nós temos esse perigo. Principalmente quem ensina, quem prega, quem lidera, quem discipula, quem fala, quem instrui os outros, né? Então a gente sempre tem essa tendência, olhar até mesmo na boa intenção, não estou falando da má intenção, da boa intenção, cuidar do outro, perceber que o outro tem uma deficiência nisso e aquilo, e nesse processo muitas vezes nós vamos esquecendo de nós mesmos, né? Então do que vale o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Do que vale a gente encaminhar um bocado de gente a Cristo, a Jesus, a vida eterna, e a gente se perder nesse processo, que isso é possível, e é um perigo. Então Paulo, ele exorta aqui, examine-se a si mesmo. Lembra de algum outro texto que ele diz, examinai-vos a vós mesmos? Eu vou dar uma dica, tá bom? Só a primeira letra e vocês completam. Santa Ceia, onde é? Ninguém sabe? Dê a primeira letra? Santa Ceia, isso. Então, na Santa Ceia, ou na Ceia do Senhor, Paulo recomenda isso no capítulo 11 de 1 Coríntios, verso 28, não é isso? Toda, fica à vontade. Faz. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Fique à vontade. Então, amados, 11 de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28. Vocês lembram do texto? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois, quando eles pão, beba deste cálice. Paulo, ele também nesse texto está fazendo aqui uma recomendação, uma advertência para que a pessoa ela possa ter uma reflexão, uma introspecção, né? Avaliar-se a si mesmo. O que eu estava tentando dizer, esqueci, mas voltei agora, é que é muito difícil quando alguém fala assim, fala aí um defeito seu, né? Eu já passei alguns apuros assim em entrevista de emprego. Então coloca aí, porque a gente coloca as virtudes, né? Proativo, comunicativo e tal. Aí coloca um defeito seu aí, mas você fica lá, né?
Perfeccionista. Isso, é o que põe, né? Não é isso, Jéssica? Sou perfeccionista. É um defeito meio qualidade. Não é defeito, você buscar excelência nas coisas, mas é um defeito não defeito, né? Que a gente fala, qual é o defeito? Eu tenho que colocar um defeito que é uma qualidade. Então não é defeito. Então assim, é difícil falar de nós mesmos. É difícil a gente olhar para nós e enxergar algo, né, que seja depreciativo, pejorativo, que seja algo que vá manchar alguma coisa do nosso caráter e tal. Mas a Bíblia, inclusive, a Bíblia é um livro que os seus autores deixaram registrados os seus erros, os seus pecados. Olha que coisa, dificilmente você vai encontrar algum autor aí escrevendo a respeito de si e deixando as suas manchas, né? Deixando aí os seus erros, os seus pecados. Difícil. Tem um livro chamado Heróis da Fé, um clássico na literatura evangélica. 21 heróis da fé, 21 pessoas assim que foram extraordinárias. Agora o problema é que só é contado as virtudes dessas pessoas, né? E aí esse livro ele não é tão honesto, verdadeiro, e ele não traz toda a realidade da vida dessas pessoas, só os acertos, os feitos, que de fato são algo assim que o Espírito Santo fez através das pessoas, fantástico. Mas essas pessoas elas só são exemplo nesse sentido. E a Bíblia é interessante que os seus autores servem de exemplo, inclusive nos erros também. E esses autores, eles deixaram lá registrado o que aconteceu na vida deles, né? Então nós precisamos ser essas pessoas, e eu estou um pouco preocupado de um tempo para cá, em muitas das nossas turmas de teologia, porque a gente desenvolve nessas pessoas, né, nos alunos, um senso crítico, né? A gente agora começa a ver as coisas, rapaz, olha, a gente, não é? A gente vai treinando, o olho fica clínico, o ouvido fica aguçado, então você já não é mais aquela pessoa que ouvia aquilo e não identifica mais. Agora você já tem discernimento bíblico, doutrinário, teológico. Agora já tem filtros nos ouvidos, que não tinha antes, porque a proposta do estudo é fazer isso, é que a gente agora não seja levado, né, por todo vento, toda roda aí de ensinamentos falsos, manipulado pelas pessoas. Então o conhecimento, ele te emancipa, ele te liberta. Ele já não te deixa mais ser conduzido como uma manada, né, como um rebanho. Mas a preocupação minha, também em tudo isso, desenvolver o senso crítico, mas de outro lado, tomar cuidado para que a gente não vire um murmurador, um juiz, né? Que você olhe para outra pessoa e já vá dando a sentença, e já vá julgando, e já vá jogando toda a sua história na lata do lixo, e desprezando um líder que talvez ele tenha aí menos preparo, menos entendimento. Então a gente precisa ter muito cuidado nisso, amados, porque senão a gente se torna como aqueles líderes fariseus, hipócritas, que eles viam os outros pecados enormes, condenavam todo mundo, mas eles não eram capazes de olhar para si mesmo. Eles, na verdade, queriam coar o mosquito, o pecadinho do outro, mas engoliam um camelão, né? Parafraseando Jesus. Então a gente é advertido: examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Olha que coisa interessante, não é provar o outro, não é examinar o outro, não é? Capítulo 5 de João, verso 39, vamos ver outro texto também que diz isso. Então essa ética, que ela é aplicada a nós, essa ética, e a gente depois, de capítulo 5 de João, eu acho que é 39, veja, irmã, por gentileza, se é 39. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e não são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Isso. É uma pergunta? Isso? Não, né? É uma afirmação, né? Então são as Escrituras que testificam no meu respeito. Examinai, estudai cuidadosamente, examinai. O que o autor aí está dizendo é que a gente não deve ser superficial nem displicente. Mas a palavra que me chama a atenção é essa, examinar. Porque examinar é muito mais detalhado do que uma simples olhada, uma simples avaliação, algo superficial. O médico, quando ele examina, ele de fato procura
né? Diagnosticar pelos sintomas. Então são os detalhes, vai colhendo informação. Então examinar é algo muito minucioso. Então é essa questão de... O filósofo, ele disse, conhece-te a ti mesmo. Isso foi uma revolução na filosofia. Porque até então, Tales de Mileto, né, o filósofo aí mais antigo do que o Sócrates, ele abordava sobre a criação, a natureza, essas coisas assim mais, né, superficial. Mas o Sócrates, ele veio agora trazendo uma proposta de pensar sobre o homem, sua natureza, quem é este ser, né? Então, conhece-te a ti mesmo. Nós precisamos conhecer a Deus, conhecer a nós, e a partir disso nós temos mais condição de se relacionar com o outro, ou com os outros, ou com o próximo, como a Bíblia diz. Então, tomar cuidado, amados. A Bíblia diz em Tiago, capítulo de número 3, para que as pessoas elas não desejem, né, ser mestres, porque sofrerão mais duro juízo. Então, quem desenvolve mais o Evangelho em sua vida, quem amadurece mais, cresce mais, tem mais entendimento do Evangelho, quem é colocado em funções de destaque, essas pessoas também são mais julgadas, criticadas, sem dó e nem piedade, amados. Então, a Bíblia vai dizer, inclusive, lá no próprio livro de Tiago, na carta de Tiago, o juízo de Deus será sem misericórdia para aquele que não exerceu a misericórdia. Então, quando a gente exerce a misericórdia, a gente tem compaixão, a gente é justo no julgamento, a gente é empático, se coloca no lugar do outro, quando a gente é essa pessoa sensível e entende a dor do outro e não se acha acima do outro, quando a gente sofre alguma dificuldade, pode ter certeza que aquilo que a gente planta, possivelmente a probabilidade é muito maior de nós colhermos. Agora, a pessoa que é juiz, a pessoa que aponta, a pessoa que julga, irmãos, quando essa pessoa cai, quando essa pessoa erra, ela é tratada sem piedade, sem misericórdia, não é? É olho por olho e dente por dente. E já dizia o grande filósofo, se a gente viver olho por olho e dente por dente, vai acabar todo mundo cego e banguelo. Não tem nada a ver, não tem nem filósofo que diz isso aí não. Isso é livro de Heresias, capítulo número 7. Então, queridos, a Bíblia diz então para que a gente faça esse exercício, né? Olhe para nós. Tiago, capítulo de número 1, vamos ler o texto do verso 21 até o 27, mais ou menos. Eu acho muito interessante esse texto. Tiago é uma epístola que trata do chão de fábrica, do dia a dia, do cotidiano, das coisas da vida, né? Já falei para vocês que Tiago não é essa epístola como a de Paulo, teológica, profunda, negócio teórico e tal, complexo. Não, Tiago, ele fala das relações do cotidiano, do dia a dia, das coisas simples, né? Tiago, ele fala na nossa linguagem. Então, o capítulo 1 de Tiago, é muito interessante esse texto, ele começa falando assim: pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Verso 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será feliz, bem-aventurado no seu feito. Olha que coisa linda, amados. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é em vão, é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Eu acho muito interessante esse trecho da Bíblia, porque nos alerta a respeito de nós olharmos para a palavra de Deus como um espelho, que reflete em nós. Nós somos incentivados e ensinados a ler a Bíblia, não é? Só que a gente deve ser lido por ela. É outra coisa.
Então nós lemos a Bíblia. Agora a Bíblia precisa nos ler. A Bíblia precisa mostrar para nós, e deve ser esse espelho, essa poça d'água limpa, que quando a gente se aproxima com o rosto, reflete o nosso rosto. E a gente vê quem nós somos através do reflexo, né? E o exercício de reflexão é flexionar de novo. Reflexão. Flexionar de novo. É um exercício, né? Então aquilo que a gente faz repetidas vezes. Repetidas vezes. Hã? A bacia do tabernáculo. Exato. Quando o sacerdote, antes dele entrar na presença de Deus, né? Ele tinha que passar por essa pia de bronze, onde tinha lá a aguinha e ele lavava as mãos, o rosto. A pia era de bronze e esse bronze era feito dos espelhos das mulheres, né? Então Deus disse lá, Moisés, dá uma ordem, acho que as irmãs ficaram meio bravas, recolhe aí os espelhos das mulheres. Era uma prova, né, de fidelidade, entregar o espelho é algo assim muito... Oh meu Deus, algumas irmãs estão pensando professor machista. Mas vamos lá. Irmão, se eu não brincar, vocês dormem, né? Então, oh meu Jesus. Mas vamos falar sério. Eu estou falando sério, na verdade. Eu só o tom de brincadeira, mas é sério aqui, né? Então, obrigado por lembrar, Bruno. Esse ato, ele era muito significativo, porque o sacerdote que ia interceder pelo povo, e esse sacerdote que ia oferecer sacrifício pelo povo, antes a Bíblia diz que ele tinha que oferecer sacrifício por ele, e tinha esse exercício de reflexão, né? Esse exercício onde ele se deparava com ele mesmo, olhava o seu rosto e via um igual, um par, um mesmo, um ordinário, como todos aqueles que ele ia também, ou por aqueles que ele ia interceder. E nós somos igual aos outros, amados. Então a gente precisa ter muito cuidado. É só uma introduçãozinha que eu estou dando aqui na aula, porque essa é a minha preocupação. Nem digo que são vocês exatamente, mas essa é a minha preocupação, porque eu percebo que a gente vai formando aí essas pessoas críticas no sentido positivo, né? Mas cuidado para que essa ferramenta que a gente vai afinando, recebendo e afinando, não se torne algo prejudicial, se torne uma murmuração. É um fio da navalha, é algo assim muito sutil. Se a gente não percebe, aliás, é muito difícil perceber, e quando a gente percebe, a gente já, ou às vezes nem percebe, né? A gente se torna esse murmurador, esse julgador dos outros, esse inquiridor dos outros. Então é muito complicado. Eu preciso me policiar todo dia, toda aula, todo momento, em tudo que falo, para saber se, rapaz, será que eu não estou assim falando com uma soberbinha no meu coração, que a gente usa assim no diminutivo, né? Um orgulhinho, né? Um negocinho, um pecadinho, não, é muito grave, né? Então a gente precisa ter muito cuidado nesse negócio aí. Vou confessar pecado meu, uma ocasião, recente, não faz muito tempo não, talvez uns 2 anos, algo assim, 1 ano e meio, 2 anos, eu me senti muito ofendido por uma relação que eu tinha com uma certa pessoa, e essa pessoa assim, ela gerou em mim uma amargura, sabe a amargura? Você fica assim amargurado, um sentimento ruim, né? E eu falei, eu vou escrever isso aqui, já vou postar um negócio no blog eu já compartilho aqui, ali, tá? Eu escrevi um negócio assim e tal, bíblico, pegar texto bíblico, eu falei, vou escrever e tal, né? Essa pessoa vê que não é assim, tal. Mas eu ia escrever aquilo motivado ou com um sentimento negativo de amargura. Eu falei, eu não posso produzir nada. Mesmo que seja correto a abordagem, mesmo que seja o texto bíblico, mesmo que seja a verdade exposta, mas eu não posso estar com esse coração contaminado e usar a palavra de Deus e o conhecimento que Deus me deu para estar expondo dessa forma, não é? Não posso cair nesse erro. E aí Deus foi trabalhando no meu coração, a amargura foi sumindo. Agora eu acho que eu vou escrever. Porque o coração está limpo, porque o coração já não está mais com essa raiva, né? Que foi gerado pelo outro. Então olha só como a gente pode cair facilmente nessas armadilhas, irmãos, do diabo. A gente vai se traindo, né? Então a gente precisa ter muito cuidado, muito cuidado. Então ética, na verdade, ela atinge primeiramente a nós. A ética precisa, amados, passar por nós primeiramente. Então é o nosso comportamento. A gente sempre está falando do coletivo, aquela coisa toda e tudo mais,
mas a gente precisa ter muito cuidado. E aí, com essa longa introdução que eu fiz, eu quero pegar um texto lá de 1 Timóteo, capítulo de número 3, para falar sobre a ética, ou seja, o comportamento que nós devemos ter em relação aos familiares, à família, a família nuclear e a família estendida, e a família da fé. Aqui estão algumas informações sobre... Aqui estão algumas informações sobre a palavra de Deus. Que maravilha, mano. Relação escola-família. Que maravilha. Já desligaram o trem, né? Desliga os dados móveis, ajuda. A não ser que você precisa ficar no alerta aí, né? De repente tem essa ocasião, né? Então tá tudo certo, né, irmão? A ética, quando há uma ética onde a gente concorda, não tem a desarmonia. Então, caso alguém precise sair, não precisa nem falar nada, saia de fininho, não leve o seu banquinho e volte depois, se for o caso. Fique em paz aí. Então vamos lá, 1 Timóteo capítulo 3, versículos de número 1. Eu vou ler até o versículo de número 7, porque do 8 até o 16, ou do 8 em diante, são as mesmas, ou quase as mesmas recomendações, mas direcionadas aos diáconos. Então não é necessário agora a gente ler, tá bom? Então só até o 7, 1 Timóteo, né? 3. Não acharam aí, né? Tudo certo? Amém, glória a Deus. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, se ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo, que é o orgulho, né? Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então a gente vai retomar aqui alguns pontos. Bom, aqui há algumas recomendações do apóstolo Paulo para esse jovem rapaz, presbítero, lá de Éfeso, chamado Timóteo. E ele disse, olha, quem deseja o episcopado, a liderança, né, o ministério, coisa boa, porque isso é um sentimento nobre, você desejar servir o povo de Deus. Se o desejo é esse, né? Né? Então, se a motivação é essa, eu quero servir o povo de Deus, eu quero me sacrificar pelo povo de Deus, eu quero ser servo dos servos, eu quero entregar minha vida como sacrifício em amor por esse povo, quero levar pessoas à maturidade, né? Quero dedicar minha vida, meu tempo a essas pessoas, quero ser intercessor dessas pessoas, caminhar junto. Aí a gente fala assim, calma aí, é Jesus? Mas é isso, amados, que a Bíblia propõe para aqueles que querem, desejam estar indo para o ministério. O problema é que se não é chamado por Deus, aí não vai conseguir gerar tudo isso. Porque sendo chamado por Deus já é um desafio enorme. Não sendo chamado por Deus, um pastor, amigo meu, que eu conheci, ele dizia assim, tem pessoas que foram ungidas para o ministério e outras lambuzadas. Pessoas foram chamadas e outras se intrometeram, né, no ministério. E aí a gente vê então toda essa dificuldade. Mas esse desejo, se é esse desejo, nossa, coisa boa. O rapaz quer ir para o ministério, a menina quer ir para o ministério, que coisa boa. Mas isso, as boas intenções não bastam. O voluntariado, o desejo não basta. Tá certo? A Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer, olha, deseja, excelente coisa deseja, porém, convém, entretanto, outro sim, dependendo das versões. Aí vem a lista. Tem que ser irrepreensível. Isso não é perfeição. São pessoas que elas têm o respeito de outras pessoas ou das outras pessoas. É uma pessoa que mesmo quando ela comete um erro ou outro, ela não é exposta pelas outras pessoas de uma maneira vexatória. Porque essa pessoa, ela tem uma honradez.
Não é? Tem pessoas que a gente fica constrangido de repreender mesmo quando a gente percebe que ela fez alguma coisa. Porque na verdade ela é uma pessoa de respeito. Não quer dizer que ela não erre em nada, que ela não se precipita em palavra, que ela não faz alguma coisa que não está de acordo, não é? Quer dizer que não é uma pessoa que vive uma vida toda torta. Então irrepreensível é isso, no contexto aqui, de que Paulo está colocando, né? Então, concernente a nós, a pessoa que é irrepreensível é essa pessoa que de fato as pessoas se constrangem em repreendê-la na verdade. Porque de fato ela é uma pessoa que é exemplo, embora, né, erre como todas as outras. Mas esses erros não podem desabonar a sua fé, nem a sua função e nem manchar a sua imagem. É como de repente o pai diante do filho que se precipitou, foi injusto, fez alguma coisa que não devia. O filho, ele vê a figura do pai de respeito. Inclusive, Paulo vai trabalhar aqui também um pouquinho mais para frente, ó, no capítulo 5, algo muito interessante. Timóteo mesmo, capítulo 5. Olha que coisa assim, fantástica que Paulo vai recomendando. Capítulo 5 de 1 Timóteo, verso 1. Não repreendas asperamente os anciãos, porque são figuras de respeito, né? Mas admoesta-os como a pais, aos jovens como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, em toda a pureza. Honra as viúvas, que verdadeiramente são viúvas. Mas o que eu acho interessante é essa recomendação de Paulo. Não repreenda asperamente os anciãos. Tem um texto lá no Antigo Testamento que diz assim: honra a face do velho, né? E essa geração, irmãos, despreza o ancião, o idoso. Isso era um valor que nós tínhamos na nossa sociedade, onde a pessoa era mais velha era respeitada pelo mais novo. Hoje, tá lá, cidadão, o menino, 16 anos de idade, toda saúde. Aí ele pega o ônibus de manhã, senta num lugar reservado. Tá lá, de boa, acordadão. Aí quando entra o idoso, ele dorme instantaneamente. não é, irmão? Falta de educação e falta de respeito. Não precisaria nem ter lugar reservado. Quando nós víssemos uma pessoa que ela de fato, em relação a nós, tem alguma dificuldade física de alguma maneira, ou que fosse essa pessoa de respeito, nós deveríamos ceder o lugar, sem precisar disso, não é? Então, na verdade, o lugar reservado é uma denúncia, que nós não somos éticos. A verdade é essa, né? Quando tem advertências, quando tem aviso, quando tem essas coisas todas, porque já está mostrando, ó, nós não somos, a gente precisa ser lembrado, advertido, punido e tal. É um negócio assim terrível, não é? Devia ser uma convivência natural, essa convivência harmoniosa, essa convivência de respeito, de olhar para o outro, entendendo que o outro é o objeto do meu serviço, do meu sacrifício, do meu amor. Ó, coisa boa é a Bíblia, irmãos. Então, um homem irrepreensível, marido de uma mulher. Eu vou falar para vocês que essa fala de Paulo não é tão fácil de ser interpretada, porque há duas linhas de pensamento aqui. Quando diz que o líder, o homem de Deus, ele precisa ser marido de uma mulher, marido de uma mulher, alguns pensam que é uma pessoa que não pode ter um segundo casamento, né? Outras pensam que é uma pessoa que precisa ser casada e precisa ter uma mulher só, entendeu? Então tem essas duas possibilidades. A questão é, precisa ser uma pessoa exemplo na conjugalidade, né? Precisa ser uma pessoa, porque, irmãos, nós precisamos desesperadamente, nessa sociedade que nós vivemos, nessa geração que nós vivemos, de pessoas que sejam exemplos no matrimônio. A gente está diluindo essa instituição que Deus solidificou na sua proposta, que Deus uniu, não separe o homem, não é? Não é uma ordem, não é uma advertência, não separe o homem. Então, existe casos e casos, eu não quero entrar no mérito aqui porque vai dar muito pano para manga. Mas a questão é, marido de uma mulher, ou seja, que essa pessoa seja um exemplo, né? Um exemplo no casamento. Repetindo, exemplo não quer dizer que a pessoa é perfeita. Teve uma ocasião que uma palestra de casais, e aí no final o preletor chamou as pessoas à frente, né, os casais, para orarem, aqueles que entenderam que a palavra foi direcionada a eles e tal, e orassem.
e veio uma irmã, uma senhora, sozinha. Na verdade, assim, ela tinha feito a inscrição com o esposo, mas na última hora o esposo precisou ir trabalhar, não teve como participar e ela, desejando muito, foi. Tudo bem, né? E aí falou: irmã, nós vamos orar pela irmã e tal. Aí ela disse assim: mas pastor, eu só queria falar uma coisa, eu não estou nem vindo aqui para receber oração nesse sentido, porque falou de conflitos no casamento, né? Conflitos, discussões, aquela coisa toda, que a gente sabe muito bem que somos casados. E aí ela falou assim: eu estou há 37 anos casado com meu esposo, nós nunca discutimos, nunca tivemos uma discussão. O pastor disse assim: minha mãe, então fica aqui, nós vamos orar a você, para você, né? Orar a Deus por você, por outro motivo, então. Não vai ser por essas questões, não. Nós vamos orar a Deus para que Deus te cure da amnésia. Como, irmão? Então, o exemplo não é perfeição, é saber que nos processos, o Davi, por exemplo, é um exemplo, mesmo tendo errado. Algumas risadas à vontade de chorar, não é? O Davi, ele foi chamado por Deus de um homem segundo o coração de Deus. Olha, a gente pensa, é um semi-querubim. Só falta a auréola e as asas. É um anjo esse Davi. Aí quando a gente vê a trajetória de Davi, um homem que cometeu um adultério com agravante de um homicídio, matando uma pessoa que era leal a ele, né? Que levou a sua carta de sentença nas mãos e não abriu, um funcionário fiel a Davi, né? Leal, matou uma pessoa mais justa do que ele, pegou uma mulher que não era dele, e ele podendo como rei, tendo direito naquela ocasião, naquela cultura, naquele contexto, de ter as mulheres que ele quisesse. Deus disse isso para ele, né? E aí ele comete tudo isso. Se orgulhou em dado momento, que é um pecado pouco falado de Davi, o orgulho. Ele se orgulhou em dado momento lá, quando foi fazer a contagem do exército, né? Assim, conta aí quantos soldados nós temos em Israel. O profeta falou: não faça isso não. Foi o profeta ou foi o general dele? Não lembro agora. Não faça isso não, porque Deus vai pesar a mão, né? Ele se orgulhou naquele momento, queria ver qual era o exército de Israel. E o irmão lá alertou: não faça isso, Davi. E ele fez. E Deus veio com a punição. Então, um pecado pouco falado de Davi. Então a gente ainda ouve Deus falando: é um homem segundo o meu coração. Porque existe uma qualidade em Davi, que é a qualidade que o Paulo recomenda aqui em todo cristão e obreiro e líder, que é o reconhecimento dos seus pecados, a sinceridade e a honestidade em admitir os seus próprios erros. Diferente de Saul. Saul procurava justificar os seus erros, né? Então, lá capítulo de número 13 de 1 Samuel, quando o Samuel demorou para vir lá, porque ia oferecer sacrifício, o povo foi se afastando, Saulzão, o líder, que ele era aquele líder que tinha dificuldade de entender quem ele era, quem era Deus, o seu chamado, uma pessoa que tinha crise de identidade, não era resolvido na vida, né? Ele disse: agora o povo está se afastando, preciso arrebanhar esse povo para cá, esse povo vai me rejeitar como líder, e agora? Aí ofereceu sacrifício, chega Samuel: o que você está fazendo? Que loucura é essa? Não, você não chegou na hora aprazada e tal. Não chegou, não acabou o dia. E aí ele disse: olha, se você tivesse obedecido a palavra do Senhor, Deus tinha confirmado o teu reinado para sempre. Mesmo não sendo Saul escolhido por Deus, mas Saul obedecendo a Deus, Deus tinha firmado, honrado a Saul. É o que o profeta Samuel disse. Olha só, percebe, amados? Aí tudo bem. Aí segunda ordem lá que Samuel deu, disse: vai lá, mata o rei Agag, tudo, destrói tudo lá e tudo mais. Aí ele vai, aí olha assim: rapaz, umas ovelhas boas, né? Umas ovelhas, um gado, um negócio assim. Faz dó, não faz? Não, matar essas ovelhinhas, esse negocinho, né? Mata aí uma meia dúzia, mas o rei também não, o rei, mata logo o rei, mata não. Aí lá vem Samuel: se aí, Saul, cumprir toda a palavra de Deus. Aí o Samuel ouve assim: bé. Mas que barulho é esse das ovelhas que eu estou ouvindo? Não, sabe o que é? É por causa do povo.
Está escrito, eu não estou inventando nada, irmão, só estou contextualizando o negócio, mas está escrito exatamente, o teu é esse. Não, é porque o povo, sem querer justificar seus pecados, Davi peca, o Natan chega para ele e diz assim, tu pecaste contra Deus. Ou fui eu mesmo? Fui eu mesmo, só eu pequei, ninguém mais. Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo. Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Senhor, eu pequei, não foi essas ovelhas. Pesa a mão sobre mim, devolve-me a alegria, mantém-me com o espírito reto. Aí a Bíblia vem dizendo assim, Deus traspassou o teu pecado, tu não vai morrer. O homem segundo o coração de Deus, um homem que é exemplo, é esse homem que é honesto, que é sincero, que reconhece quem ele é e as suas falhas, não encobre, não justifica, não transfere a culpa, a responsabilidade, irmãos. Olha só, vamos continuar aqui porque o discurso vai ficar pesado, parece. Vai? Não é possível, né, Jéssica? Toda semana. Vamos aqui. Vigilante. Vocês estão acompanhando o texto aí, o verso 2? Vigilante. Então, irrepreensível, marido de mulher, vigilante. Vigilante é uma pessoa atenta. Atenta. Queridos, nós precisamos estar em... o lema do escoteiro, né? Sempre alerta. Tá certo? Sempre vigilante. Porque nós somos por natureza precipitados, nós somos por natureza ansiosos, na minha terra desavexado, né? A gente impulsiva. O que é ansioso? É ânsia. Quem sabe o que é enguiar? Enguiando. Eu olhei pra Jéssica porque... Essa aí nem eu. Isso, é nem tu, né? Enguiar, né? Aquela... Nem sobe nem desce. É isso, aquele negócio assim que vai ou não vai, mas aquela ânsia, né? Aquele negócio que vai, aquele impulso, aquela agonia. Então, a gente não pode ser essas pessoas precipitadas, sempre na ansiedade, sempre porque uma coisa é antecipar-se, outra é precipitar-se. A antecipação é onde você antevê, onde você prevê aquilo que pode acontecer, que é a proatividade na área profissional e tal, né? Você antevê o problema, vai lá e age antes. Mas a gente não pode ser precipitado, vigilante, sempre como um atalaia, sempre de olhos bem abertos. Episcopado, a palavra, quem deseja o episcopado, essa palavra epi é em cima, né? Epiteto, epígrafe, é em cima, epi. Scopus, aquele que olha por cima. A ideia do atalaia, do vigilante, do guarda na guarita. Essa é a ideia, episcopado, aquele que olha por cima. Essa é a ideia da palavra, a etimologia da palavra. Aquele que está sempre alerta, que tem uma visão ampla, né? Não é a pessoa que olha só uma direção e não vê os 180 graus, o seu horizonte. É a pessoa que enxerga um todo, que já vê se armando a geografia do pecado. E o pecado tem uma geografia, né? Existe um campo minado e onde o cenário vai se levantando e onde a pessoa pode cair naquela armadilha. Então nós precisamos ser essas pessoas vigilantes, atentas, alertas, com os olhos espirituais, com a visão do Espírito, com o discernimento de Deus, onde vê as coisas abertas, descortinadas, desnudadas, né? Essas coisas nuas assim, onde Deus nos mostra todo esse movimento conspirador contra o servo de Deus. E a gente precisa estar atento a isso. Então a Bíblia diz, tem que ser vigilante. Sóbrio, irmãos, equilibrado. Sóbrio é uma pessoa que é o contrário de embriagado. Ou seja, uma pessoa sem noção de nada, né? Uma pessoa que faz feio. Então sóbrio, uma pessoa lúcida. Nós precisamos ser lúcidos. Pessoa que tem a clareza das coisas, que faz sabendo o que está fazendo, que toma as atitudes e as palavras usa adequadamente. Então, lúcido, né? Tem a clareza do que está fazendo, falando, pensando. Honesto é uma virtude que nós precisamos ter. Honestidade, então, ou seja, ser aquela pessoa verdadeira, que a gente falou na aula passada sobre sinceridade e hipocrisia. Foi a aula passada, não foi? Retrasada, alguma coisa assim? Então aqui a Bíblia reforça, honesto, gente honesta, gente verdadeira. Hospitaleiro, eu não li esse texto com vocês não, né? Tenho a impressão que eu já falei dessas coisas. Não? Tá bom. Ainda bem que eu não estou repetindo. Hospitaleiro,
Então uma pessoa que ela não é que põe todo mundo dentro de casa não, tá, irmão? Nos tempos de hoje tá meio complicado, né? Não tem nada a ver, né? Hospitaleiro que a gente tem disposição de fato de acolher pessoas, mas lógico com toda a prudência, né? Então é a disposição que a gente tem que ter. Eu achava que era. Não é manda todo mundo para dentro, né? Não. Isso é uma imprudência, né? Então a gente vive num mundo que é muito complicado. Cuidado pra avisar. Então cuidado com quem entra na tua casa. Nós temos um coração de repente disposto a ajudar, mas e as pessoas? Quem são essas pessoas? Então no mundo de hoje, uma pessoa entrar dentro da sua casa, se ajudar, é um negócio muito complicado. Mas hospitaleiro quer dizer uma pessoa que ela tem a disposição de recepcionar, de acolher mesmo, inclusive quem precisa. Mas lógico, com todos esses critérios aí. Apto para ensinar. Bom, aqui está falando lógico a respeito do líder, então é uma coisa mais direcionada, né? Mas nós precisaríamos pelo menos ter aí uma veiazinha assim de discipuladores, né? Pelo menos um caguetezinho assim de quem instrui as pessoas, tá certo? Não mestre e tal, aqui é direcionado ao líder, né? Mas sei que nem todos se encaixam aí na questão. Não dado ao vinho, ou seja, pessoas que de fato, porque assim, amado, a Bíblia ela não proíbe o uso do vinho, não proíbe, não tem nenhum texto bíblico, tá certo, que proíba. O que a Bíblia adverte é sobre as consequências da embriaguez. As igrejas, principalmente as pentecostais no Brasil, elas assumiram a posição, né, eu falo outra palavra, misturei, a posição e postura. A postura de ser abstêmio, ou seja, né, se abster de tudo que é alcoólico. Mas algumas não. Então tem umas históricas. Se você vai na Alemanha, os cristãos lá bebem uma cerveja de boa, isso é desde criança. Então é cultural, a questão é cultural. Mas aqui a maioria das igrejas elas decidiram por isso, inclusive pelo grande histórico que nós temos de irmãos que vêm para a igreja com histórico de alcoolismo. Então o cara que foi alcoólatra, aceitou a Cristo, mesmo que ele foi liberto, aquela coisa toda, recomendaram que se evite o álcool, né? Porque existe uma tendência no alcoólatra diferente dos outros. Então tem gente que bebe e consegue beber de boa, tranquilo, entre aspas, socialmente, como se diz, né? Mas o alcoólatra tem essa dificuldade. Por isso que ele vive para o álcool. Alcoólatra é aquele que idolatra o álcool. Vive para o álcool. Então é o Deus dele, ele é dominado pelo álcool. Então não tem o domínio como algumas pessoas têm que conseguem beber e não tem esse prejuízo todo. Mas a Bíblia diz aqui, não dado ao vinho. Porque nós, inclusive, precisamos ser sóbrios, lúcidos. E o álcool ingerido, amado, vai tirar a lucidez, reflexo. É proibido você tomar alguma coisa e dirigir, não é? Porque te tira do centro. As suas faculdades mentais, elas vão sendo prejudicadas. E nós precisamos ser as pessoas sóbrias, né? Sim. Vou fazer uma pergunta. Eu fui acho que é a primeira aula de discipulado e entrou esse assunto do pastor Roger estava comentando. E ele usou isso que você falou sobre a lei de trânsito para justificar que também não podia beber na Bíblia. Ele não usou essa palavra que você falou, sobre advertir. Sim. Ele colocou como uma proibição, pelo menos eu não entendi dessa forma, entendeu? Tá. E aí ficou agora nessa dúvida, pode ou não isso. pode? Então eu André, não encontro nenhum texto bíblico, nem nos originais, porque pegam lá nos originais, inclusive tem os termos a respeito de vinho. Yain, Tiroshi, rapaz, eu vou lembrar, são 3 ou 4, né? Tanto no hebraico quanto no grego, são palavras diferentes, para falar sobre o suco da uva, a uva fermentada e tal. Mas na Bíblia eu não encontro nenhum texto que proíba o uso do álcool. O que eu encontro na Bíblia é a advertência das consequências da embriaguez. Aí sim. Mas o uso do álcool em si, não encontro. Eu, André, então é uma posição minha, não é só minha, claro. Muitos outros ensinadores têm essa mesma posição. Agora a gente, assim, nem tudo que a Bíblia não proíbe, porque tem coisas que são lícitas, mas nem tudo me convém. Tem coisas, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então a gente precisa ter um bom senso. A ética, ela não só trabalha com regras inflexíveis, pode ou não pode, não é isso. É você ter um bom senso, enxergar um todo. Equilíbrio, né? Exato, então assim, é você
é entender que aquilo talvez não é proibido, mas não encaixa, não convém, não é algo sensato a se fazer. Então, a respeito do álcool, na Bíblia eu não vejo nenhum texto que proíba de fato. Agora nós precisamos ter essa cautela, esse cuidado, esse olhar mais sensível, porque nós temos esse histórico. Então, assim, tem coisas, por exemplo. Então, essa é a minha posição diante dos textos bíblicos que eu conheço a respeito desse assunto. Aí o que acontece? Eu não posso também falar, não pode beber, pode beber. Tem coisas que é de cunho pessoal. Se eu acredito que a bebida ela não é algo reprovado pela Bíblia, e eu bebo e consigo beber sem ter esse prejuízo, eu faço isso na minha intimidade. Entendeu? Então a gente precisa ter muita cautela nessa questão. Mas aí não entra naquela questão de, tipo, se eu não posso explicar, é melhor que eu faça? Não, é porque isso não é uma questão assim, é uma questão mais de, Paulo diz assim, em Romanos, você entende que comer carne não é pecado? Então, coma carne, você entende que aquilo não é pecado, mas se tem algum irmão que se escandaliza com aquilo, então coma legume com ele coma legume. Quer comer carne? Mas você pode comer na sua casa. Isso, você entende? Então tem coisas que a gente precisa ter muita cautela. Leia depois o capítulo 14 de Romanos, Paulo vem tratando tudo isso aí, para não prejudicar a fé do irmão, não destruir a fé do irmão, que talvez tenha essa mente, que tem dificuldade de compreender algumas coisas. A gente não vai querer colocar a goela abaixo, impor sobre ele aquilo que é o nosso pensamento. Então não é necessário expor tudo. Não, claro que não. Não, nem tudo. Tem coisas que fica na intimidade, fica em casa, fica com os mais íntimos, né? Publicar as coisas. Não interfere na transparência. Não. Tem coisas que existe âmbitos, né, de relacionamento. Então tem pessoas que a gente se relaciona porque são mais íntimas, outras um pouco menos íntimas, outras sem intimidade nenhuma. Então a gente tem esses, entre aspas, níveis de relacionamento. Eu não posso abrir meu coração para qualquer um, para todo mundo, né? Tem segredos que eu conto para minha esposa apenas, para um amigo ou outro. Então a gente precisa ter essa sensatez de que nem tudo assim eu vou expondo, nem todos os meus pensamentos eu exponho. Eu preciso ter muita cautela. Ainda mais hoje em dia. Nós tínhamos Redes um grupo, sociais, né? nós tínhamos um grupo no WhatsApp da igreja, né? E a gente questionou o fato de bebida alcoólica, você bebeu um vinho, alguma coisa do gênero. Foi abordado um pedaço, um trecho de Noé, quando ele bebeu e que ele fez aquela lambuceira todinha que ele fez lá, né? Que cana e tal. Só que aí teve também uma abordagem, se não me engano, de Timóteo também, que fala... Paulo diz para Timóteo tomar não só água pura, mas misturar um pouquinho de vinho, por causa da alcalinidade que havia naquela água, e ele tinha frequentes enfermidades no estômago. Aquilo, de uma forma terapêutica, ia ajudar. Jesus bebia vinho, os judeus bebiam vinho. E essa frase que a gente, né, eu já tinha visto em algumas igrejas, que ele fala para não beber por causa disso, eles usam o termo assim, você viu as graneiras que Noé fez por causa de que se bebedou do vinho? Então, a embriaguez, aí que é a questão, a embriaguez. Aí eu procurei, e foi que o André falou, a Bíblia toda ela só fala só da condenação da embriaguez. Isso, a advertência é essa. Não fala nenhum de nada. Não há proibição, exato. Não há proibição. Mas assim, amados, isso como é algo assim que não é Você não vai uma derrubar, doutrina, um ensinamento que as pessoas precisam seguir ou não seguir, então a gente tem muita cautela de tratar. Então, André, você não me convenceu. Para mim é proibido beber qualquer tipo de álcool. Então faça isso, não Igual beba. uma vez você falou também referente à consciência. Isso. Se ela te acusa, é melhor que não faça. Exatamente. Entendeu? Porque é pecado. Isso. Porque tudo que se faz não sendo por fé é pecado. Vamos ler o texto de Romanos? Obrigado, irmão, por me lembrar desse texto aí. Romanos, capítulo de número... Inclusive é o 14 que eu estou recomendando para que vocês... Em casa, tá, amados? Não vai dar tempo de eu estar trazendo aqui esse texto todo. Não vou resistir. Eu vou ter que lê-lo todo. Mesmo que eu pare aqui... Porque a gente só tem mais uma aula, eu queria passar outras coisas, mas... É melhor a gente fazer um negócio mais consistente, né? Então vamos lá. Capítulo 14, verso 1. Vamos ler o texto todo, para desespero de alguns. Capítulo 14 de Romanos. Agora tem outro que eu vou recomendar e vocês leem em casa. É tarefa de casa. Lição para casa, tá bom? Final de semana aí, então, lição para casa. O mês passado aqui, 1 aos Coríntios 8. Só anotem aí para ler em casa. 1 aos Coríntios, capítulo 8.
Tá? Paulo vai tratar dessa questão ética também do comportamento. Olha só, irmãos. E vamos fazer o seguinte, vocês estão me ouvindo e prestando atenção? Porque eu gostaria que vocês escutassem isso agora. Vocês lendo, havendo alguma dúvida, joga no grupo, tá bom? Joga no grupo lá que a gente vai interagindo. Eu estou falando a respeito do 1 aos Coríntios 8. Tá? Deixa eu conferir se é isso mesmo, né? De repente vocês leem um negócio totalmente diferente. Joga lá, eu falei, meu Deus, o que estão falando aqui? Foi você, professor, que mandou? Capítulo 8, exato, né? Todo o capítulo 8, amados. Tá bom? 1 Coríntios. Todo o capítulo 8. Todo o capítulo 8 vocês leiam em casa, não compreendendo, querendo expressar alguma opinião, alguma posição, joga no grupo lá e a gente vai aproveitando a semana aí para interagir e tudo mais, tá? Mas são dois textos que eles trazem um conteúdo sobre o tema, o mesmo tema, né? Todos acharam Romanos 14? Ora, quanto ao que está enfermo, na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou caia, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo, em sua própria disposição. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si e nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos o Senhor. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes, seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei, estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa de si mesma é imunda. Olha só, amigo, a consciência de Paulo. Não tem nada imundo neste mundo que não possa ser purificado pela ação de graças. Paulo trabalha isso tanto em Timóteo, que nós vamos ler depois, me parece que é 1 Timóteo capítulo 4, e em 1 Coríntios capítulo 8. Ele está tratando do quê? De coisas que são do diabo, coisas que são de Deus, coisas que são profanadas, coisas que são imundas. Essas coisas, na consciência do apóstolo Paulo, não tinha lógica, não tinha sentido. Balinha de Cosme Damião, irmão. Quentão da quermesse, não é? Chá de amendoim da quermesse. Aleluia. Hã? É bom, mano. Ele estava perguntando, ó, Eu disse assim, mas se o crentão tomar o quentão e ficar... Deixa eu lá, ia fazer um trocadilho aqui, não deu certo. O que Paulo está trazendo, depois a gente vai discutindo isso aí um pouquinho mais pra frente. Eu ia falar de fogo, alguma coisa assim, entendeu? Jéssica, não é demais não. Então, o que Paulo está tratando aqui é justamente isso. Na consciência bíblica do Novo Testamento, não há nada impuro, amados. Essa é a consciência de Paulo, já resumindo aqui todos os textos. Não há nada impuro. Tudo recebido com ação de graças é purificado. Porque a imundícia está nos olhos de quem vê. Paulo vai dizendo, se teu olho é mau, então é porque teu olho é mau, não é porque aquilo é do maligno. Eu já entrei em uma casa, numa campanha que eu estava com certas irmãs, nós estávamos lá, não era uma visita, e tal, e tinha assim na mesa da senhora, olha que antiético. Aí tinha uma planta lá chamada Espada de São Jorge, vocês sabem qual é, né? Espada de São Jorge. A irmã olhou assim, isso aí, minha amada, tem que tirar isso aí, isso é do cão. Isso é do diabo. Você está mandigado. Você tem alguma. Está macumbado, tem tal, aquela coisa toda. Como se a planta fosse do cão. Tem planta do cão e tem planta de Deus, entendeu? Tem alimento que é do cão e alimento que é de Deus.
Então é uma lógica do Antigo Testamento. E Paulo vai dizendo, não tem nada, não há deuses. O que é o ídolo? É nada. O que é oferecido aos ídolos é oferecido a quem? A ninguém, porque eles não são ninguém, não são nada. As pessoas têm muitos senhores e muitos deuses. Para nós é um só Senhor e um só Deus, que é o Jesus Cristo, Criador de todas as coisas, que criou todas as coisas e abençoou todas as coisas. E o que Deus abençoou, o diabo não tem poder nenhum de amaldiçoar absolutamente nada. E ele não tem direito de nada nessa criação, amados. Nada aqui. Tudo que existe, visível e invisível, é de Deus, por direito de criação. É triste como eles creem numa consagração da lei. Exato. Nossa, que tudo está antes daí, está consagrado do mal. E o Paulo vem tratando isso em 1 Coríntios, por isso que eu pedi para vocês lerem, 1 Coríntios 8. Essa questão, porque na cidade de Corinto, antes que fosse vendido qualquer carne no açougue, tudo era oferecido aos deuses, tudo. E Paulo disse, vai lá para o açougue, não pergunta nada, compra a carne, faz o churrasco, chama os irmãos. Né? Não pergunta, vai lá e compra. Tudo que é vendido no açougue, e a palavra é essa mesmo, tudo que é vendido lá no açougue, vai lá e compra. Não pergunta da procedência. Porque a tua consciência deve ser essa. A consciência de que existe um só Deus e que pela ação de graças, tudo isso é santificado. Tem gente que tem medo de comer alguns negócios, na paranoia do paganismo, isso aqui se tiver macumbado esse trem, né? Se tiver alguma coisa que Jesus disse, rapaz, pode comer, se tiver envenenado esse trem aqui, tu vai comer uns negócios envenenados, não vai nem morrer. Dá graças a esse negócio. Eu tinha receio antes do Cosme e Damião, por exemplo. Eu não dava para meus filhos, né? Agora eu posso dar, porque eu já abri os meus olhos espirituais e entendi. Por conta de uma consciência. Essa que é a questão. Por conta de uma consciência. Se a consciência, essa consciência clara, e se a fé dessa pessoa atingiu essa consciência, faça. Se não, é muito complicado. E também não há uma disposição de vou provar isso, vou enfrentar isso. Não é nesse sentido que nós fazemos as coisas. Não é? É numa clareza, no entendimento que essas coisas, irmãos, absolutamente são, no imaginário coletivo pagão, são coisas que de fato fazem mal ou fazem bem. Para nós, não tem nada que faça mal sendo oferecido ao diabo. Se nós temos essa consciência, é preciso frisar isso. Então por isso que Paulo vai dizer, tem gente que não tem a consciência, não imponha sobre ela. A convicção da soberania de Deus. Exatamente, absolutamente isso. Deus é soberano. Então vamos voltar aqui no texto, do verso 14, não é isso? Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. Mas se por causa da comida se entristece, da comida se contrista o teu irmão, já não andas conforme o amor, não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Então a gente não vai querer impor essa ideia a ninguém, né? Isso é uma questão de consciência mesmo, cristã. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisso serve a Cristo, agradável é a Deus e aceita aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz, para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da tua comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Olha só. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Olha só que coisa interessante. Paulo vai dizendo, não é bom comer carne. Ninguém acredita que carne é pecado, né? Não. Comer carne não. Beber vinho ele coloca também. Ou qualquer outra coisa. Então Paulo está considerando inclusive que o vinho e a carne faz mal nenhum. Nesse sentido, né? De que é ou não é. Impuro, imundo e santo, profano e santo. São lógicas da religião do Antigo Testamento. Que Deus estava tratando ainda esses meninos. O Antigo Testamento é Deus lidando com meninos que não têm ainda essa consciência, não são homens maduros, no sentido espiritual, estou dizendo. E aí como você ensina o menino? Desenho. Você não instrui o menino por conceitos. Pega um menino de 4, 5, 6 anos, explica conceito para ele. Não cabe, entendeu? Ele não tem capacidade para assimilar aquilo.
Então você não ensina conceitos, verdades. Você vai por desenho. Pinta aqui, meu filho, aqui. Pinta, né? Castigo, premiação. Então você vai ensinar a criança assim, nessa lógica, né? No Antigo Testamento, exatamente isso. Deus estava desenhando para esses meninos. Agora, o Novo Testamento é maturidade. O Novo Testamento é varão perfeito. O Novo Testamento é a revelação plena de Deus. É a vontade de Deus. Então, o Novo Testamento, Deus já traz a verdade encarnada, revelada, desnudada e mostra a sua cara em Cristo. É isso aqui, ó. Vamos lá. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem em ti mesmo. Olha a questão que eu estava falando. Então, se tem fé, tem em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Aí que está o ponto aqui. Então, olha só. Se aquilo que eu aprovo eu faço, mas sem fé, eu vou me condenar a mim mesmo. Né? Então, o Pedrão, assim, ele tinha uma consciência. Deus purificou todo mundo. Porque esse negócio de agora judeu, de Deus e os outros, os povos são gentios, os imundos e tal. Ele entendeu, capítulo 10 de Atos, Deus chegou para ele, isso aí, Pedro, ó, mata, come tudo. Não, que isso, Senhor, nunca entrou na minha boca coisa comum, não contamine, eu sou judeu, não come essas coisas aí, não torne imundo aquilo que eu já purifiquei. Então Deus estava ensinando para ele, e aí mandou para a casa do Cornélio, um centurião italiano, está tudo certo, ele pregou, o fogo caiu, todo mundo batizado com o Espírito Santo, né? Aí lá vai, e o Pedro tem que se explicar para a igreja. Tem hora que tem que se explicar para a igreja, né? Tem que explicar, rapaz, porque... Meu Deus do céu. Ô, meu senhor, tem que explicar aí para a igreja? Tem que explicar, explica aí, tem que explicar para a igreja as coisas de Deus. Tem hora que é assim, né? Aí Pedro foi lá se explicar, não, rapaz, ó, o que eu vou fazer? Deus aprovou lá e batizou esses homens aí com o Espírito Santo e tudo mais. Mas como você está pregando para os gentios? Como você está falando? Não tem nada a ver, conversa com Deus. Então ele teve que se explicar e tal, mas já tinha consciência. Um pouquinho mais para frente, alguns anos, parece que, sei lá, mais de 10 anos para frente, teve uma situação onde estavam gentios, aquela coisa, então, Pedro, porque o judeu não se relacionava, irmãos, quem não era judeu, não tinha esse relacionamento próximo não. Mas Pedrão lá de boa, aquela coisa toda, chamando de irmão e tal, né? E não, que esse negócio de se circuncidar, guardar sábado, comida, não, isso aí, o evangelho já desmontou essa lógica aí, tá tudo abençoado por Deus, isso aí era um propósito que tinha pedagógico lá no Antigo Testamento, caducou tudo. E aí chegam os judeus, aí Pedrão falou para esse povo imundo, e junto com os judeus aqui. Aí Paulo chegou e viu aquilo lá, falou, rapaz, isso é muito dissimulado, hein? Isso é falsão, hein? É fake. Apóstolo fake. Dissimulado. Tu é judeu, quer obrigar os gentios a viver como judeu, mas tu vive como gentil? Como que é isso, Pedro? Resistiu na cara, repreendeu ele na frente de todo mundo. Então olha só, né? Então Pedro já sabia essas coisas, irmãos. Como diz na minha terra, não voga mais, tá certo? Tens tu fé, tem em ti mesmo diante de Deus, bem-aventurado aquele que não come, que não se condena, melhor dizendo, a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não é de fé é pecado. Então, quando se faz essas coisas com convicção, tranquilo. Agora, quando se tem essa paranoia, essa dificuldade, não faça. Tem dúvida? Não faça. Essa é a minha recomendação. Paz, eu não sei se pode essas coisas quando você não sabe, não faça. Tem convicção? Há uma consciência cristã? O Espírito Santo de alguma maneira te convenceu que é assim mesmo? A palavra te mostrou isso? Faça por convicção, não porque eu disse que pode fazer o que, entendeu? Então essa é a questão. É o âmbito pessoal nessa aula que nós estamos tratando aqui. Então, ética pessoal. Nessa questão pessoal, o fato da igreja ter uma regra influencia? Tipo, vamos supor que na Assembleia, lá tem essa questão com álcool e tal, não. É cabível que um cristão use essa forma de lidar com essa questão? Essa lógica, ou ele certo? ser submisso à doutrina. Sim, Olha, ou ser uma denominação que é contra. Vai pegar um claramente. banco, né? Então, Jéssica. Porque
Trançando as pernas, né, ou não? Não, são muito Tipo, só. pra aparecer a irmã na profecia. Esse álcool, só se tira cheiro. Não, aí eu ia dar uma recomendação que não é muito ética. Deixa pra lá. Muda de igreja, tô zoando. Não, eu ia falar do House, aquele pretinho. Irmão, mas é o seguinte, é difícil nós convivemos numa comunidade de fé onde pensa diferente de muita coisa que a gente pensa. Não vai ser uma convivência, vai chegar uma hora que isso vai ser complicado. Não dá não pôr os dois juntos se não estiverem de acordo. É muito complicado quando há muita divergência, né? Então, de repente a igreja onde você congrega tem lá alguns posicionamentos, você tem posicionamento diferente, e aí é cada um que vai saber se aquilo está gerando conflito que está prejudicando, ou se são posicionamentos que eu posso de repente tê-los sem ter esse enfrentamento, esse embate, e gerar de repente algo assim que seja contendas e tudo mais. Não, Deus nem chamou a gente para essas coisas, né? Então o que acontece? Tem aí esse posicionamento doutrinário na igreja, que os cristãos daquela igreja têm que se abster, não pode de fato ter nenhuma ocasião do álcool. Se a pessoa ela pode fazer na sua intimidade. É a questão. Ela pode fazer na sua intimidade. Aliás, deve fazer na intimidade tudo isso que a gente está falando aqui, né? Não é? São coisas impostas. A aula proposta é essa, que a gente possa olhar para nós na questão individual. Essa é a questão. Só que assim, o perigo e o risco é esse. De repente alguém, né, fala, o irmão usa álcool e gera então aquela desarmonia, burburinho, murmuração. Então gera todo um negócio complicado. Então há esse risco aí, né? Isso é um pecado? Não, mas pode se tornar um pecado em relação ao outro, que é o que Paulo está dizendo. Então, olha, não imponha isso ao outro. Cuidado com o outro que é fraco no entendimento. Não destrua, por causa da tua consciência, da tua comida, né, figuradamente, ou da tua bebida, o outro porque Cristo morreu. Então, assim, é complicado. Diga, Namar. Uma pergunta. É errado influenciar? Tipo, eu estou numa igreja onde tal coisa é proibida, mas eu sei que pode. Aí eu ando com o fulaninho, aí esse fulaninho eu já exponho e já falo que não tem nada a ver. Então, sabe o que acontece? É muito complicado quando nós não somos o líder. E a minha recomendação é, se você não é o líder, você não deve influenciar ninguém nesse sentido proposital. Vou lá e vou discipular, vou lá e vou convencer. Não faça isso. Não faça isso. Porque se tem alguma coisa errada ali, Deus cobrará os líderes da liderança. Se eu não sou líder, eu não devo fazer. Isso é antiético de fato, porque eu estou ali quase que fermentando e fomentando algumas coisas que é contrário à posição da igreja. Nossa, qual que vai ser o resultado disso? Talvez vai ser uma dissensão, contendas. Então não devo fazer isso. Não devo. Aliás, a minha recomendação é que ninguém faça nada tentando convencer ninguém de coisa alguma. Não é? Então essa é a questão, amado. Nós influenciamos de uma maneira, sendo um cristão, sendo uma pessoa de Deus, a gente influencia, né, pelo exemplo. É lógico que eu, inevitavelmente, influencio pelo argumento, pelo ensino, pela exposição. Mas é uma coisa, eu sou um ensinador, né? E mesmo assim eu tenho que tomar muito cuidado para não colocar as minhas posições pessoais. É lógico que tem coisas que não tem como é algumas posições que eu estou dando aqui. Falar, eu André, mas eu estou sendo claro, eu André, minha posição. Eu não estou nem usando a Bíblia para convencer ninguém de nada, né? Então tem coisas que eu não tenho de fato algo e nem quero. Então às vezes até tenho, mas não quero fazer isso. Usar a Bíblia para mostrar o meu ponto de vista, eu acho que isso é antiético também, na questão da docência. Então eu sempre prefiro falar, meu entendimento é esse. Às vezes até tenho convicção, não é biblicamente, eu vou pegar uma meia dúzia de versículos, eu vou convencer esses alunos desse negócio. Não faço isso, irmãos. Eu acho isso uma desonestidade, né? Eu não posso usar o meu conhecimento para manipular pessoas, embora eu acredito que essa manipulação será do bem. Não posso, amados. Se eu acredito que o que eu exponho é a verdade e a palavra de Deus, o Espírito Santo se encarregará de convencer a cada um que abriu o seu coração. Deus não precisa do meu poder de oratória, de argumentos. Deus não precisa do meu intelecto. Deus não precisa
do meu poder de convencimento. O Espírito Santo é suficiente, a palavra de Deus é suficiente. O que eu tenho que tomar cuidado para não atrapalhar esse processo de Deus. Né? Então o professor, a pessoa que quer convencer muito e tal, quer provar e pegar texto bíblico, irmãos. Na verdade isso é uma expectativa, né, da pessoa de, tipo, conseguir acertar, né? Exato. Então assim, nós, e o professor precisa tomar muito cuidado com isso, os discipuladores, líderes de células, tome cuidado, irmãos. Se você acredita que o que você está passando é a palavra de Deus, deixa na mão de Deus, deixa que o Espírito Santo se encarrega desse negócio. 1 Coríntios capítulo de número 2, Paulo disse assim, ó, eu nada propus saber entre vocês a não ser a Jesus Cristo e a esse crucificado. Eu não fui com sublimidades de palavras persuasivas de sabedoria humana, e nada propus saber entre vocês. E em tudo que preguei foi não em sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé de vocês não se baseasse em sabedoria humana. Olha o que Paulo está nos ensinando. Pregue na unção. Exponha a palavra de Deus, proponha a palavra de Deus, nunca imponha a palavra de Deus. Então expor e propor, nunca impor. Nunca tentar convencer pelos argumentos, fazer prosélito, convencer o outro. Amado, isso é papel do Espírito Santo. Quando a pessoa quer convencer muito, é que ela entende, rapaz, isso aqui vai precisar de um esforço meu. Muitas das pessoas se convertem apenas com Jesus te ama. Rapaz, nem com Jesus te ama. Muitas pessoas se convertem com Jesus te ama. Sim, e às vezes nem com Jesus te ama. Mas você fica falando nada. Não, o que eu quero dizer... Se você ficar se expondo, querendo passar conhecimento, eu acho que é soberba já. Parece que é um pouco soberba. Porque você falou, quando o Espírito Santo... Só o Jesus te ama, o Espírito Santo já... Então, quando eu digo assim, nem às vezes com Jesus te ama, quer dizer, a minha própria vida. Lembra que eu falei pra vocês em alguma outra ocasião em que eu não lembro mais? Se eu não falei, vocês falam que eu também não lembro muita coisa que eu falo. Né? Todo dia não tem jeito de lembrar. Mas é só, o que eu quero dizer é o seguinte, se eu não falei pra vocês, eu falo em outros lugares aí. Pregue em todo tempo. Se necessário for, use as palavras. Já falei isso pra vocês, né? Ou seja, amados, não é essa questão. Deus não precisa de nós para convencer ninguém a respeito de coisa nenhuma. A palavra dele é suficiente. O nosso desafio é expor a palavra de Deus. Jesus disse em João 6,63: as palavras que eu tenho pregado são espírito e vida. Jesus disse, eu a mim mesmo não falo, mas falo as palavras de Deus. Olha que coisa interessante. O próprio Jesus não era aquele que tentava convencer absolutamente ninguém de nada. Ele só trazia à luz a palavra de Deus. Ele só semeava a palavra de Deus. Ele vivia a palavra de Deus. Ele dava exemplo daquilo. E ele mostrava na prática aquilo que ele acreditava pelas suas palavras. Então Jesus nunca usou de poder da oratória para convencer ninguém. Ele era a própria palavra encarnada. Não é? Então a gente precisa ter muito cuidado nesse negócio. Convencer o outro é assim, é assado. Amados, viva o Evangelho tão intensamente, tão apaixonadamente. Seja tão sincero e honesto naquilo que você acredita. Fale de fato do fundo do seu coração. Exponha a convicção da tua alma. E deixa que o Espírito Santo faça o que tem que fazer. E se não fizer, é porque possivelmente o que você expôs, pensa, sente, acredita, não é de Deus. Não é? Ué. Então às vezes a gente quer falar um monte de coisas e tal, convencer o outro. E o Espírito Santo fala assim, ó, conta comigo não, você está só nessa jornada aí. Isso é empreitada tua, que você quer colocar isso na cabeça do povo, falar no meu nome, eu não tenho nada a ver com isso, também não vou agir, não ajo no coração de ninguém, não ratifico a tua palavra, não te dou unção, você não tem minha autoridade, minha autorização, não conta comigo. Fica só nesse barco aí. É o que Deus faz. Porque o que Deus aprova é aquilo que Ele aprova. Não é o que a gente diz que Deus aprova ou desaprova. Não é? Essa é a verdade, irmão. Então Deus tem compromisso com o quê? Com a sua palavra, não com a minha palavra. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então Deus não tem nada a ver com aquilo que os pregadores falam a respeito dele, a não ser que aquilo que os pregadores falam a respeito dele é aquilo que Deus de fato pensa de si mesmo. Porque tem muita coisa, irmão, que é loucura nossa, né? É soberba nossa, é loucura teológica nossa, é nossa, é nosso. Pessoal. Tem muita gente aí falando de si e não de Deus. Vocês têm uma pergunta fácil e rápida? A gente vê se encerra aqui, ó. A gente tem uma merendinha ainda, louvado seja o nome do Senhor. Com certeza. Hã?
Tá, então leiam, vocês têm que ler 1 Coríntios capítulo 8, tá? E a gente continua essa discussão, vai ter uns negócios interessantes lá, olha, eu acho que... Vou pegar as aulas. O professor, Sim. eu estava vendo a aula da semana passada e eu vi uma parte que você estava falando e não fugiu à mente agora, a parte bíblica, que as pessoas ministram sobre o jugo desigual voltado ao casamento. Sim. Aí eu queria saber, assim, por que é dada essa ênfase nessa parte conjugal, sendo que a Bíblia não relata que seja isso de fato? Ah, sim. O porquê, o motivo? Isso. Por falta do conhecimento bíblico, simplesmente isso. Mas as pessoas que falam sobre isso conhecem ou não? Não. Se conhecesse, não falava. Então, mas será que não entra na questão que ele falou assim, eu sou bêbado, eu acho que é isso e toma? É Não, isso aí. porque não conhece. Samuel, é o seguinte, as pessoas, de fato, quando elas pegam um texto bíblico e elas abordam da forma que o texto bíblico não aborda, é a falta de conhecimento. A gente chama de erro de hermenêutica, de interpretação. Né? Então, você pega esse texto ou qualquer outro texto e a pessoa afirma em cima daquele texto aquela posição e o texto não diz, o que é isso? É a falta do conhecimento dela. A não ser que essa pessoa ela é tão hipócrita, ela é tão manipuladora que ela fala de uma maneira consciente, ou seja, ela está sabendo que ela está usando aquilo fora de um contexto. Aí é perigoso. Aí, olha, irmão, aí essa pessoa eu duvido que seja uma pessoa de Deus. Se ela pega algo intencionalmente, né, e distorce isso. Na maioria dos casos é a falta do conhecimento bíblico mesmo. O conhecimento básico da hermenêutica, da interpretação. De pegar o texto fora do contexto, a exegese, de impor no texto aquilo que é da cabeça dela. Então a maioria das vezes é isso. Ah, mas por que a pessoa fala isso aqui? Isso é falta de conhecimento bíblico. Porque não conhece o texto, a cultura, o contexto, a hermenêutica e tal. Né? Mas faz sentido linkar com a questão do casamento? Não. Não, assim, lendo o versículo fica até parecendo que O texto, eu estou falando do texto, irmãos. Estou falando do texto. Por exemplo, a gente pega lá Jó, capítulo de número... Meu Deus do céu. 41, 22. Ah, agora fugiu da mente. Jó, vamos pegar o texto de Jó. E vou perguntar para vocês se vocês já ouviram alguma coisa assim parecida. Ai, Não é? Vamos lá. Se é 40 e 21, eu perdi aqui a... sol. Não, é 41 e 22. Não, é 41 e alguma coisa. É o capítulo 41, amados. Vai dizer lá que na presença dele até a tristeza salta de alegria. Hã? Alguém lembra ou não? Eu acho que eu Qual é o texto? É o 41, não estou achando o versículo. É o 20? É o 41, o Jó 41. Diz que na presença dele até a tristeza salta de alegria. Me ajudem, amados, que eu perdi aqui. É um versículo que eu uso tantas vezes aqui, acabei esquecendo. É o capítulo 41, isso eu tenho certeza. É o 41, tá? Mas diz o texto, na presença dele, até a tristeza salta de alegria. Vocês já viram alguém pegando esse texto, essa fala, e dizendo que, o 22, tá? 41 e 22. O seu pescoço pousa força, perante ele até a tristeza salta de prazer. Vocês já viram alguém pegando... Isso, a faixona lá de 3,5 metros. Lá temos até na presença... Isso, de Deus até a tristeza salta de alegria. Ó amado, se você está angustiado, triste, cabisbaixo, com dificuldade na vida, quando você entra na presença de Deus... não, mas pode estar, mas o sentido é salto de prazer, de alegria e tal. Tá muito diferente. Até o louvor. Tá, muito. Tanta força reside em seu pescoço que o terror vai adiante dele. Isso, então olha só, mudou bastante. Né? Tem uma aqui que é dos canudos também. Tá, mas eu tô pegando isso aqui porque é a versão que muitas pessoas usam, não é isso? É por isso que eu tô pegando, mas ó, já percebe que tem alguma coisa estranha no ar, né? Na atmosfera. Aí. Mas preste atenção aqui, amados. Quantas pessoas vocês já ouviram, ou quantas vezes nós falamos essa questão aqui, e referindo-se a esse texto a respeito de Deus. E o texto, quando é estudado, vai mostrar que não tem nada a ver com Deus. É um crocodilo. É um animal que as pessoas reverenciavam, adoravam, num ritual de adoração,
eles dançavam e pulavam de alegria e tudo mais. Só que a questão é a seguinte, eu vou fazer uma pergunta. É verdade que uma pessoa triste, quando ela entra na presença de Deus mesmo, revestida da graça de Deus, ela de fato se sente alegre e a tristeza some? Isso é verdade? Sim ou não? Sim! Claro que é! Mas nesse texto não. Entende o que eu estou querendo? Nesse texto não. Então isso é a verdade? Se eu pego o Salmo 16 e verso 11, sim, aí sim. Na presença dele há abundância de alegria. No texto lá está correto essa afirmação e essa afirmação é correta. Mas essa afirmação correta num texto que não tem essa afirmação, então não é correto eu afirmar nesse texto. A questão do 1 Coríntios, lá, do julgo desigual. A questão do casamento, onde duas pessoas creem diferente, vai gerar complicação? Vai. Mas pegar esse texto para afirmar isso, aí é errado. Aí na Bíblia, eu não posso usar a Bíblia para ratificar uma afirmação que pode até ser verdade, mas a Bíblia não pode ser manuseada dessa forma, manipulada dessa forma. É o texto bíblico. Acima já faz como se fosse um dragão, né? O seu hálito faz incêndio de cabeça. Aqui, irmão, não tem nada a ver com Deus. A questão é essa, não tem nada a ver com Deus. E a questão maior ainda é que texto bíblico precisa ser entendido no seu contexto, porque Deus se responsabiliza por aquela palavra como Ele inspirou, não como eu entendo. Deus não tem compromisso com as minhas interpretações. Deus não honra as minhas interpretações. Deus ele vela sobre a sua palavra, sobre o que ele inspirou. Deus não tem compromisso com um pregador que expõe as suas ideias e que interpreta as suas ideias. Deus não tem compromisso com uma aula minha que não tem nada a ver com a verdade revelada dele. Nada a ver, irmão. Alguns Nicodemos eles dão uma frase assim, que a Bíblia você tem que ler ela, e tem pelo menos um senso de interpretação de texto, porque as alegorias quem coloca são os pregadores. Exato. Queridos, então assim, isso aí.